Olá, meus amados, saudações em Cristo Jesus, na graça e na paz daquele que reina e que vive para todo sempre. Aqui quem está falando é o seu amigo, seu irmão e servo, pastor Reinaldo Ribeiro, e é motivo de muita alegria, mais uma vez, é motivo de louvor e gratidão em nossos corações. Estamos aqui juntos para, nesse momento tão especial, darmos continuidade ao trabalho de Deus, aquilo que o Senhor tem proposto em nossos corações de juntos estarmos aprendendo da sua palavra, fazendo este curso teológico, curso Visão Geral da Bíblia Sagrada. Eu espero em Deus que esteja sendo uma bênção para você, para nós está sendo motivo realmente de muita edificação, porque para desenvolvermos esse trabalho, de fato, nós precisamos estar imbuídos de uma conduta no sentido de estar mergulhados naquilo que as Escrituras têm a nos ensinar e no sentido de que precisamos estar com um coração sensível, aberto, para ouvir a voz do Espírito Santo que verdadeiramente salta a partir das letras sagradas das Escrituras. Não há nada mais importante, meus irmãos, tenho dito e tenho reiteradamente repetido que não há nada mais importante para a vida de um cristão do que ele estar alinhado com a palavra de Deus. Esse é o segredo para a vitória em todas as demandas da vida. Esse é o segredo para encontrar respostas em circunstâncias que estão muito acima da nossa compreensão. E esse também é o segredo para adquirir força e inspiração no trato com os confrontos, com os enfrentamentos de uma vida que nos desafia todos os dias a guerrear por aquilo que nós cremos e a guerrear para manter e sustentar essa realidade de vitória e de vida abundante, que só existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero estar estimulando você que tem feito o curso a que continue, a que permaneça firme, a que envolva-se cada vez mais naquilo que cada um desses conteúdos tem a nos passar, e a minha oração sincera é que no final disso tudo você possa estar mais preparado para fazer a obra de Deus, para proclamar o Evangelho e estar mais próximo do Senhor, mais íntimo com o Senhor, porque é certamente isso que a palavra de Deus nos proporciona. Amém? Então, hoje, queridos, nós já estamos avançando para o nosso 8º capítulo, né? Estamos, nesse momento, já partindo para os livros do Antigo Testamento. Logo, logo, nós estaremos aí entrando na reta final do curso, né? Graças a Deus, o trabalho tem avançado muito bem, e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, de fato, acreditamos que tudo isso haverá de redundar em bênção e em grande edificação para as nossas vidas. Amém? A aula de hoje, irmãos, é uma aula bastante prática, bastante objetiva, mas que trará, sim, um grande enriquecimento para todos nós naquilo que concerne a essa questão relacionadas ao Antigo Testamento. Como os irmãos bem sabem, o Antigo Testamento ele trata das origens do mundo, do homem, do pecado, da promessa salvadora de Deus, das línguas, do povo de Israel, da lei de Deus, do culto sacrificial, dos pactos de Deus, e também revela o caráter de Deus, né, do seu amor, da sua justiça, que ele exigia do seu povo. O Antigo Testamento, irmãos, ele trata do fracasso humano em manter suas responsabilidades perante Deus e a ação de Deus em prover o perdão para todos os pecados do homem. Então vejam a importância da Antiga Aliança, e aí eu quero já deixar um registro aqui muito contundente, que é absolutamente lamentável o fato de nós percebermos que muitos irmãos
infelizmente, enxergam o Antigo Testamento como uma espécie de literatura ultrapassada, já sem aplicação para os nossos dias. É um grave erro encarar dessa forma o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele nos dá a base para a compreensão do Novo Testamento. É impossível compreender o Novo Testamento sem a fundamentação do Antigo. E é importante dizer que, se nós não estamos hoje mais submetidos às leis, aos rituais da velha aliança, nós sempre estaremos debaixo dos princípios espirituais que a velha aliança nos trouxe. Então, o Antigo Testamento, ele tem que ser lido, ele tem que ser estudado e ele tem que ser vivido nos seus princípios em plenitude por todos os cristãos. Amém? Passemos, então, para a classificação dos livros do Antigo Testamento. Irmãos, os 39 livros do Antigo Testamento classificam-se em livros da lei, livros históricos, livros poéticos e livros das profecias. Falemos sobre a lei. Abrange os 5 primeiros livros, ou seja, o chamado Pentateuco, e essa coleção ela era chamada pelos judeus de Torá. Torá, que quer dizer instrução. Então, quando você ouvir essa expressão Torá, você já sabe que ela é uma expressão hebraica, usada pelos antigos e ainda hoje usada por muitos judeus, e que significa instrução do Senhor, ensino do Senhor para o seu povo. Os livros históricos, irmãos, são 12, e eles narram os eventos ocorridos com o povo de Israel, ali desde a sua entrada em Canaã, cerca de 1220 a.C., até o ano 400 a.C. Então, é um relato importantíssimo para a nossa compreensão de tudo aquilo que aconteceu na história do povo judeu. Temos os livros de poesia, que são também chamados de livros de sabedoria, porque tratam do significado da vida humana e dos seus problemas. E temos, por fim, os livros dos profetas, que são 17 livros divididos em 2 grupos, os chamados profetas maiores, e os chamados profetas menores. Então, essa é a subdivisão, nós vamos aqui dar uma breve recapitulada, de como se estuda teologicamente, como se avalia analiticamente os livros do Antigo Testamento. Quantos são os livros do Antigo Testamento? São 39 livros que vêm classificados nessas 4 categorias. São os livros da lei, ou seja, é a Torá, amém? E eu quero aqui aconselhar muitos meus alunos a aprofundarem-se muito na Torá. A Torá nos ensina muito, a Torá ela tem princípios extraordinários, infalíveis para a vida espiritual do cristão, inclusive. Os livros históricos, que estão na quantidade de 12 e que são os livros que fazem toda a narrativa da caminhada do povo de Israel, ali desde a sua entrada em Canaã até por volta do ano 400 antes de Cristo. Então, nos livros históricos, nós encontramos episódios, nós encontramos ali a menção a personagens bíblicos que são de uma significação profunda como exemplos, e exemplos tanto no sentido positivo como no negativo, e aí no sentido de que nós venhamos a tirar lições práticas para as nossas vidas. Portanto, é também um conteúdo indispensável. Os livros poéticos, que são chamados de livros de sabedoria, são livros fundamentais para que eles possam despertar reflexão, para que eles possam despertar autoexame. Você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, eu tenho dito aqui, e vou inclusive repetir, que o livro de Provérbios é um livro para ser lido sem parar, continuamente na vida do cristão. Ele deve ser lido paralelamente a outros livros. A proporção que você vai lendo qualquer livro das Escrituras Sagradas, é conveniente que você esteja sempre lendo o livro de Provérbios. Amém, queridos? Para que você encontre respostas práticas do seu dia a dia. É um livro que trata de questões da vida, de questões da família, de questões do amor, de questões de relacionamentos de um modo generalizado, de questões do trato com o meio, da própria compostura do servo de Deus. Então, é extraordinário. Você vê no livro de Cantares, por exemplo, que é considerado um livro poético,
É um livro que retrata de uma maneira linda a relação entre Deus e a sua igreja e que ali nos passa princípios espirituais também importantíssimos. E é claro, os livros dos profetas, que são 17, onde temos a subdivisão de profetas maiores e menores, e é bom dizer que quando chamamos de profetas maiores e menores, nós estamos falando apenas de uma gradação de influência do ensinamento desses profetas, mas não realmente de um juízo de valor, no sentido de que alguns profetas tenham sido mais servos de Deus do que outros, ou mais importantes do que outros. É claro que diante do Senhor não há isso, mas dentro do ponto de vista da análise e do raio de influência que esses profetas exerceram, a gente percebe que alguns tiveram maior proeminência do que outros. Daí o fato de que alguns são chamados de profetas maiores e outros profetas menores. Amém, queridos? Então, essa é a forma como nós subdividimos para estudo os livros do Antigo Testamento. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Na nossa próxima aula, iremos falar sobre os livros do Novo Testamento, os livros da Nova Aliança. Amém? Os quais também nos darão toda a condição aí para que nós estejamos conhecendo os pormenores e os detalhes acerca dos livros da Nova Aliança, e que são, sem sombra de dúvida, os mais importantes, a literatura, o conteúdo mais importante, mais significativo para que compreendamos a mensagem do Evangelho e, consequentemente, nosso modo correto de caminhar nessa terra como servo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus continue lhe dando graça, força, ânimo para você prosseguir com esses estudos e que estes conteúdos possam, de alguma forma, acrescentar espiritualmente na sua vida e lhe dando instrumentos mais sólidos também para o seu ministério. Um fortíssimo abraço, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.